Meus queridos irmãos e irmãs da terceira idade ou daquele grupo que pertence ao grupo de risco, né? Que não estão podendo frequentar o culto aqui presencial na igreja, tanto na terça-feira quanto no domingo. Este estudo é especial para você, porque nós amamos vocês. Vocês são pessoas especiais para Deus e para nós também. E para que vocês não fiquem sem receber a palavra desta terça-feira, nós estamos gravando este estudo que também será ministrado no culto presencial aqui na nossa igreja. É óbvio que aqui ele ficará um pouco mais conciso, mais reduzido, porque no culto na igreja a participação dos irmãos ajudam, né? Mas para todos os efeitos, a sua participação é assistindo esse vídeo e deixando seus comentários e nos dando depois o seu feedback do que você achou, ok? Deus abençoe, bom estudo para nós em nome de Jesus. Ok, na última terça-feira que nós transmitimos online o estudo bíblico, nós fizemos uma análise de 4 parábolas. Nós falamos da parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor, a parábola da rede de pesca, a rede de arrasto que leva para a praia todos os peixes, e também a parábola do grão de mostarda. Estas foram 4 parábolas analisadas na semana passada. E nós ficamos de terminar o capítulo 13, que está do verso 51 ao verso 58. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no capítulo 13 de Mateus e a partir do verso 51 nós iremos agora ler e trabalhar com vocês. Amém? Bom, vamos lá. Verso 51, capítulo 13, diz assim: entendestes estas coisas? Uma pergunta de Jesus Cristo. Responderam-lhe, sim. Então lhe disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Ok? Bom, quando Jesus Cristo termina de falar as parábolas, que além dessas que nós estudamos na semana passada, anteriormente teve a parábola do joio e inicialmente lá no capítulo 13, no verso início, a parábola do semeador. Então, ao todo, Jesus Cristo trouxe aqui várias parábolas, 7 ou 8 parábolas mais ou menos, para os seus discípulos e todos aqueles que estavam ouvindo. E quando termina tudo, lembram que eles estavam na praia, lembram que Jesus estava assentado num barco e todas as pessoas em pé e ouvindo os ensinamentos de Cristo. Então, quando Jesus termina, ele vira para as pessoas, em especial para os seus discípulos que estavam mais acercados dele, mais próximos dele, e pergunta, entendestes estas coisas? E eles responderam, sim, nós entendemos. Olha, eu não sei se esta resposta dos discípulos foram de fato uma resposta assim, não, realmente nós entendemos, o Senhor abriu os nossos olhos, abriu o nosso entendimento, e nós tivemos aqui a capacidade de entender na amplitude aqui das parábolas que o Senhor nos ensinou. Ou, se eles responderam sim, sabe quando você fala aquele sim, mas talvez você não está tão seguro do que você está falando, mas você fala sim para não der. É quando talvez você pergunta para uma pessoa assim, você lembra daquela pessoa que foi lá na minha casa semana passada? Aí você, para que a pessoa passe logo para o assunto, você fala assim, sim.
E ela pega, pois é, ela voltou de novo essa semana, tal. Aí você fala, poxa, que bom. Então, a gente não sabe, mas pelo menos Cristo não retrucou e não os repreendeu por conta disso. Eles disseram sim, entendemos. Principalmente as que ele explicou. E provavelmente, muitas coisas que Cristo falou para eles ali não foi registrado. Então, possivelmente, Jesus Cristo deve ter dado a eles outras afirmativas que não foram registradas pelos evangelistas, que deu a eles condições para eles dizerem sim. Sim, Senhor, nós entendemos sim o que o Senhor está propondo, o Senhor está fazendo comparações do reino de Deus, dos valores do reino de Deus, com coisas inteligíveis aqui na terra, coisas que nós podemos perceber, e entendemos que o seu método de ensino, enfim, com um simples sim, eles disseram que estavam entendendo. Aí, Jesus Cristo vem e dá uma afirmação também por parábola, também por uma linguagem associada. E aí ele traz aqui uma verdade por uma lição, por uma frase associativa, e que exige discernimento, exige interpretação, porque ele está falando uma coisa que pode muito bem ser comparada a outra. No verso 52, ele diz assim: então lhes disse, por isso, aí Jesus fala, por isso, é por causa dessas coisas, né, dos ensinos, e do entendimento, da revelação que a gente traz e da necessidade de discernimento de vocês. Por isso, todo escriba versado no reino dos céus. O que é o escriba, irmão? Escriba versado. O escriba versado, no contexto judaico daqueles dias, era uma autoridade religiosa, uma autoridade judaica com muita capacidade, com muito conhecimento, com muita habilidade de conseguir pegar a lei de Deus, que eram coisas muito sagradas, e ensinar de uma forma simples para o povo. Então, Jesus Cristo está dizendo assim, todo escriba versado, ou seja, todo conhecedor profundo da lei de Deus, das escrituras sagradas, na linguagem para nós, todo professor de Bíblia, todo pregador de Bíblia, todo teólogo, aquele que traduz a palavra, daquele que ensina a palavra, que procura ensinar a palavra, no reino de Deus, é semelhante, ou seja, deve ser semelhante, precisa ser semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Aqui ele está se referindo, ele faz uma comparação do dever do escriba, de como um escriba deve trabalhar com os tesouros celestiais, com as coisas que estão nos depósitos de Deus, com um pai de família, que tem o seu depósito. O que um pai de família tem no depósito? Um pai de família, geralmente, coloca no seu depósito ferramentas de trabalho, coloca no seu depósito material prático, né, para ser utilizado no seu trabalho. Ele coloca no seu depósito gêneros alimentícios, novos e antigos, que poderão, alguns que não são perecíveis, que pode ficar ali muito tempo. Ele pode colocar ali no seu depósito equipamentos de segurança, ou um pai de família coloca ali no seu depósito coisas que podem gerar bem para a sua casa, segurança para os seus filhos, para a sua esposa, objetos novos e objetos antigos, coisas que talvez estavam funcionando,
parou de funcionar e antes de consertar, em vez de jogar fora, ele coloca no depósito, guarda ali para que um dia ele possa tentar consertar e fazer voltar a funcionar novamente. Todo pai de família tem, e não vou dizer assim que é obrigado a ter, isso varia de cada um para um, mas todo pai de família tem algumas coisas que ele guarda, e o objetivo de guardar aquilo ali é para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, trazer algum desenvolvimento para a família. Então Jesus Cristo está fazendo uma comparação de um ensinador da palavra de Deus com um pai de família, que o pai de família, ele tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas, e faz com que aquilo abençoe a sua casa, abençoe a sua família e gere mais benefício. Da mesma forma, um professor de teologia, um professor de Bíblia, um escriba versado, ele precisa tirar conhecimento novo de coisas antigas, histórias que muitas das vezes estavam esquecidas, que podem voltar a serem conversadas para gerar novos conhecimentos. Nesse caso, o objetivo de Cristo era de defender que os seus ensinos, as parábolas que ele contava, eram coisas que ele utilizava de sabedoria nova ali, de situações que eles poderiam entender, para trazer verdades antigas, de princípios de vida e coisas estabelecidas no reino dos céus. E nesse caso, Jesus Cristo estava justificando o seu ensino por parábola. Aí no verso 53, ele continua: Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Verso 53, ele disse assim: tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. Dali onde, irmãos? Da praia. Da praia que ele estava em cima de um barco, as pessoas na praia, em pé, assistindo a sua pregação, e ali terminou, e aí então ele saiu dali. Terminou aquela reunião, verso 54, chegando à sua terra. Qual terra? Nazaré. Jesus Cristo Nazareno, então ele voltou para Nazaré, a sua cidade. Ensinava-os na sinagoga. Ele tinha por hábito também, assim como posteriormente o apóstolo Paulo e também os outros líderes utilizaram essa tática de ir para a sinagoga, porque era um lugar onde se falava de Deus, das coisas de Deus e da lei o dia inteiro. Então todas as pessoas que iam para ali, iam para debater Bíblia, para debater teologia, para falar das coisas de Deus, dos mistérios de Deus, da lei de Deus e das verdades de Deus. E Jesus Cristo então frequentava a sinagoga, que era aos sábados, passava o dia inteiro nos sábados ali, ensinando, de tal sorte, e os ensinamentos que ele dava, quando Jesus Cristo levantava a voz e levantava a palavra e começava a proferir ensinamentos, ele falava de tal forma que se maravilhavam. As pessoas que ouviam quando Cristo falava, elas ficavam maravilhadas pelo ensinamento dele, pelas verdades, pela forma que ele ensinava, pela autoridade espiritual, pela forma tão clara e tão transparente que ele transmitia as verdades de Deus. Aí, eles ficavam entre si: mas de onde veio esse? De onde vem tanta sabedoria? Verso 54. De onde ele vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Porque ele não só tem sabedoria para ensinar, como tem autoridade espiritual para operar milagres. É um profeta diferente. Porque a gente estava acostumado a ver muita gente aqui debatendo Bíblia e debatendo a Torá,
o Pentateuco, a lei de Moisés, os salmos, os profetas, nós vemos muita gente aqui que fala o dia inteiro, mas ninguém opera milagres igual ele. A gente não vê os outros por aí curando cegos e levantando paralíticos e ressuscitando mortos, igual a gente vê esse. Porque esse daí une as duas coisas, a sabedoria do ensino, a autoridade espiritual para o ensino, e também a autoridade espiritual sobre os demônios e sobre as enfermidades. De onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanta autoridade e tanto poder miraculoso? Isso nos remete, irmãos, para Isaías, capítulo 9, verso 6. Olha aí comigo, Isaías, capítulo 9, verso 6. Quando Deus usou o profeta Isaías para que este proferisse a sua palavra acerca de Jesus Cristo. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, ele será conhecido por esses adjetivos, ele será conhecido por estas nomenclaturas que lhe conferirão uma diferenciação entre todos os grandes homens que vieram antes dele e todos os outros grandes homens que virão após ele. Nenhum terá a capacidade de reunir em si tanto nome, tanto poder, tanta autoridade. E para se cumprir o livro do profeta Isaías, quando este, falando sobre Cristo, disse que as pessoas ficariam maravilhadas com o seu ensino e o chamariam de maravilhoso, que as pessoas ficariam, de certa forma, desejosas por ouvir a sua palavra, porque elas vinham com conselhos de sabedoria, e ele seria chamado de conselheiro, um grande homem que traz conselhos, e também Deus forte, reconhecido como Deus e adorado como Deus, Pai da eternidade, porque veio, morreu, ressuscitou e trouxe para nós a eternidade. Então, o Pai da ressurreição dentre os mortos é Jesus Cristo. Então, ele é o Pai da eternidade, aquele que abriu o caminho para mim e para você. Nós podemos crer na ressurreição, podemos crer na eternidade após a morte, porque Jesus Cristo comprou esse direito para nós. Então ele é o Pai da eternidade, Príncipe da Paz, aquele que veio e derrubou o mundo não pela guerra, aquele que veio e conquistou todas as coisas não pela morte das outras pessoas, mas ele veio, conquistou o mundo pela paz e através da sua própria morte, morte vicária. Então Jesus Cristo reúne nele todos esses atributos, e neste ensinamento, ao as pessoas ficarem maravilhadas do seu ensino, elas então estão fazendo cumprir a profecia acerca de Jesus. No verso 55, me permitem, verso 55 diz assim: alguns respondem assim, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Ele não nasceu aqui entre nós aqui? Ele é o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? É aquela mulher que vive ali, naquela rua ali e tal? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simeão e Judas? E não vivem entre nós todas as suas irmãs?
Então, nós vemos aqui algumas pessoas perguntando: quem é este homem? E de onde vem essa autoridade? Como pode ter tanto ensino assim? Como pode ter tanto conhecimento? Como pode ter tanta autoridade? Então essas são as indagações. Pelo nível das respostas que nós recebemos aqui, as pessoas estão dizendo assim, olha, em outras palavras elas estão dizendo assim, ele não é um grande estudante, ele nunca pertenceu às nossas escolas de teologia, ele nunca sentou nos nossos bancos, ele na verdade é um filho de carpinteiro, vem de uma família humilde, família simples, a mãe dele é Maria, os irmãos dele são aqueles ali, ó, Tiago, José, Simeão e Judas. Esse Judas aqui não é o Iscariotes, esse Judas é o irmão de Cristo, e aquele que veio a ser apóstolo, mas não é o Iscariotes. E aí eles falam, inclusive ele tem irmãs, ele sempre viveu por aqui, não tem assim, diríamos, tanta autoridade assim não. Então as pessoas viviam entre a realidade do ensino e a autoridade do poder, contrastando com a origem dele. Em outras palavras, eles estão dizendo assim, não pode ser uma pessoa muito importante, porque tem uma origem simples, tem uma origem humilde. Não pode ser uma pessoa muito importante, porque a gente conhece ele, ele corria aqui, cresceu aqui, ó, os irmãos dele ali, as irmãs dele ali, é uma família simples, humilde, não pertence à elite, não é de tradição. Nessas horas entra aquilo que ainda perdura na nossa sociedade, que se chama preconceito. O preconceito é, a própria palavra diz, né? Pré-conceito. É um pensamento anterior a um real conceito sobre uma situação ou uma pessoa. Quando eu tenho um preconceito de alguém, seria como se fosse assim, uma pessoa se muda para o meu bairro, e aí, enquanto ele está organizando lá, descendo as coisas do caminhão da mudança e colocando para dentro de casa, e ele está vivendo os problemas dele, A gente não sabe se ele tem o dinheiro para pagar o caminhão de mudança, a gente não sabe se ele desentendeu com o morador antigo, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. E de repente ele está descendo ali a mudança para colocar dentro da casa de cara fechada, de cara amarrada. A gente não sabe por que ele mudou. E a gente vê aquilo ali, aquela situação, e entra para dentro de casa, e chega e comenta com a esposa, ou a esposa com o esposo, e fala assim, você viu? Está mudando um vizinho novo para cá. Aposto que nós não vamos nos entender, porque eu vi ele de cara amarrada, deve ser ranzinza, deve ser uma pessoa muito enjoada. Aí o outro fala, é esse para lá e nós para cá, nós não queremos nem papo, não queremos conversa com esse povo, Isso é preconceito. Você sabe por quê? Porque nós não conhecemos direito a pessoa, não sabemos o nome dela, não sabemos de onde veio, por que veio, não sabemos que condição que a trouxe até nós, nós não estamos sabendo de nada que envolve aquela situação e nem por que ele estava de cara amarrada, e se estava de cara amarrada, se estava com raiva de alguma coisa. E a gente, com preconceito, a gente começa a fazer um juízo errado da pessoa. E aí, nesse caso, é muito importante nós entendermos que eu preciso dar tempo ao tempo, antes de formar um conceito de uma pessoa, antes de eu julgar uma pessoa,
antes de eu dizer se ela presta ou não presta, antes de dizer se nós seremos bons vizinhos ou não, a gente já condena aquela pessoa. O preconceito, muitas das vezes, também está ligado dentro do povo de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu já sofri isso demais, em especial por causa do meu tamanho. Uma vez eu recebi um colega nosso, que ele foi na nossa igreja, e aí eu dei a palavra para ele, né? E ele pegou e falou: irmãos, eu estou muito feliz de conhecer vocês e tudo. Também eu fiquei muito feliz de conhecer o pastor Osiel, apesar dele ser baixinho, mas ele é uma pessoa muito legal. Todo mundo ficou assim: mas o que ele quis dizer com isso? Apesar dele ser baixinho, em outras palavras, ele quis dizer o quê? Pastor não pode ser baixinho? Pastor tem que ser alto? Então fica uma situação. E uma outra vez, eu fui assumir uma igreja, e aí depois que eu fiquei sabendo dessa situação, entrou um pastor que veio para poder participar da posse, e todo mundo achou que era ele, alto, bonito, forte, todo mundo: esse aí que é o nosso novo pastor? Todo mundo: não é esse não, esse aí veio visitar. Aí entrou um outro, todo mundo: e aí, é esse aí? Não é esse não. Meu pai foi participar da posse, né? Aí o meu pai entrou primeiro. Meu pai foi de paletó e tudo, máquina. Aí todo mundo falou assim: esse aí que é o pastor Osiel, esse aí que é o pastor. Aí foram lá cumprimentar ele, ele falou: não, eu sou o pai do pastor Osiel. Aí alguém falou lá assim: nossa, ainda bem que não é ele, porque ele é velhinho demais para ser pastor da nossa igreja. Ele não ia dar conta com essa igreja não. E ficou aquele suspense: quem é o pastor Osiel? Ninguém conhecia. Eis que surge o pastor Osiel. E quando eu cheguei, todo mundo assim: nossa, era melhor ter sido aquele velhinho, porque esse menino aí não vai dar conta dessa igreja não. Com cara de criança, tamanho de menino. E foi um trabalho abençoado que nós ficamos neste lugar, e Deus nos abençoe ricamente neste lugar. Então, irmãos, muito cuidado com o preconceito. O preconceito, ele derruba a nossa vida, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Então eu peço a vocês, cuidado com o preconceito. No verso de número 57, registra que as pessoas se escandalizavam nele. O que é se escandalizar? Seria como se fosse o seguinte: ficavam decepcionados. O escândalo, nesse caso aqui, é como se fosse... E as pessoas desanimavam dele. Embora ele tivesse um ensino maravilhoso, embora ele operasse milagres incontestáveis, a pessoa entrava ali na sinagoga enferma e saía curada. Apesar das suas ações serem contundentes, a sua origem era humilde. E aí então as pessoas preferiam rejeitá-lo. Não, se ele fosse filho de um rei, muito embora ele era da linhagem real, mas eles queriam um camarada, quem sabe, que colocasse uma capa, montasse num cavalão, que tivesse uma espada comprida e que chegasse lá gritando: olha, não sei o que, nós vamos derrubar César, nós vamos matar isso, aquilo outro. Talvez esse tipo de líder nos encantaria. Agora esse líder aí fraquinho, que a gente conhece daqui, morava ali, carpinteiro, ficar serrando pau lá o dia inteiro lá, nada a ver isso aí não é líder para nós não. Então, por causa dessa postura de rejeição, eles então começaram a rejeitar Jesus por causa da sua origem. Então, no verso de número 57, Jesus Cristo traz uma afirmação que é uma verdade. Diz assim: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra e na sua própria família, na sua própria casa. Com este ensinamento, Jesus Cristo está dizendo para mim
para você que por causa do preconceito, por causa da nossa incapacidade de valorizar o que as pessoas têm de bom, em detrimento ao que ela talvez não tenha, que é bens materiais e que é uma aparência física frondosa, ou quem sabe ela não tem uma origem, ela não vem de uma família nobre de tradição. Por causa dessas coisas, muitas pessoas são rejeitadas. Muitos bons líderes são rejeitados. Vou contar um caso para vocês aqui também. Uma certa vez, eu fui mais 2 pastores, eu e mais 2 pastores, numa determinada cidade. Nós íamos desenvolver um trabalho lá naquela cidade. E à noite, teria culto na cidade, nas várias igrejas da cidade. Aí o pastor que nos recebeu, ele mandou mensagem para os pastores da cidade: tem 3 pastores aqui disponíveis para pregar nos cultos à noite. Quem quiser pode vir aqui 7h20 mais ou menos, buscar os pastores que eles vão pregar nas suas igrejas. Beleza. Aí nós fomos para casa do pastor, tomamos banho, arrumamos, colocamos gravata, belezinha, e ficamos lá na porta da igreja. Eu e mais 2 pastores. Os outros 2 pastores que estavam comigo eram maiores, um mais forte e todo plumoso e tal, né? E eu, tranquilo lá, quietinho no meu canto lá com a minha Biblinha na mão, parecendo um menino. Quando chegou o primeiro pastor, né? Ele bateu o olho nos 3 assim, deu uma risadinha e chamou um deles. Vem você. Escolheu o maiorzão lá, né? Aí ele foi. Aí daí a pouco chegou outro pastor e só ficou 2. E eu observando essa história, pensando comigo assim, eu sei como é que o pessoal faz. Daí a pouco chegou o segundo, né? Aí escolheu o outro. E eu fiquei. Aí daí a pouco chegou o outro. Aí o pastor que ofereceu falou assim: só sobrou esse. Irmãos, vou falar uma coisa com vocês. Eu fui porque eu amo a Deus, mas a vontade era de virar e falar assim: gente, eu não vou, porque vocês são muito preconceituosos. Mas eu fui, irmãos, eu fui por amor à igreja daquele pastor, por amor aos irmãos, e eu sabia que Deus iria me usar e ia trazer uma palavra para aquele povo. Mas eu vi o quanto existe de preconceito no nosso meio, como é feio essas coisas, como é feio isso, mas a gente sofre isso sim. Aí, veja bem, Jesus Cristo diz: olha, o profeta não tem honra, a não ser na sua terra e na sua família. E isso é uma verdade. Se eu, Osiel, aceitando o chamado ministerial e me tornasse pastor lá em Belo Horizonte, lá no bairro onde eu cresci, onde eu morei lá minha vida toda, e eu tivesse uma igreja lá, eu tenho certeza que muitas pessoas iriam virar lá e falar assim: esse rapaz aí é pastor, vivia jogando bola aqui, jogando futebol aqui, e andando de bicicleta aqui, e fazendo bagunça, não, isso aí não é pastor não. Porque as pessoas, elas são presas nestes conceitos que não conseguem entender o poder transformador de Deus, não conseguem entender a autoridade de Deus de transformar vidas. Olha para vocês verem como Deus transformou a vida de Paulo. E mesmo depois, quando ele era Saulo, depois que ele virou Paulo, as pessoas ainda tinham preconceito de aceitá-lo, mesmo vendo as obras que ele fazia, mas eles lembravam que ele era um perseguidor da igreja. Então é muito forte essas coisas. O ser humano é muito apegado a esses tipos de coisas, e é por isso que Deus muitas das vezes levanta um pastor, levanta um profeta, e o seu ministério é longe de onde ele foi levantado. Ele tem que ir para longe, para outro lugar. Até mesmo os da sua própria família podem rejeitá-lo. É por isso que muitos pastores não conseguem exercer o ministério na sua própria terra.
Os que conseguem, obviamente, nada é impossível para Deus, parabéns para quem consegue. Mas, neste caso, Jesus Cristo está nos advertindo que o nosso preconceito pode atrapalhar muito a obra de Deus. E isso é muito forte. Aí, no verso de número 58, no verso 58, ele diz assim: e não fez ali muitos milagres. Fez alguns, mas não muitos. Não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Olha para vocês verem, irmãos, quais as consequências que o preconceito e a incredulidade traz. O preconceito e a incredulidade, ela impede o poder de Deus, impede o agir de Deus, ela inibe a ação de Deus. Deus até poderia ter usado Cristo para operar grandes e muitos milagres ali naquela terra, mas por causa da rejeição daquele povo, por causa do preconceito deles, Deus então levou a Cristo para outro lugar e vai operar milagres em muitos outros lugares e menos ali naquele lugar. Então, uma família que rejeita muito a palavra de Deus, que resiste muito à palavra de Deus, uma pessoa que resiste muito, um homem de Deus, uma pessoa que é comprovadamente um homem de Deus, né? Ele pode estar impedido, ou sendo impedido, ou ficar sendo impedido de receber ações de Deus, milagres de Deus na sua vida, por causa desta postura preconceituosa. Neste caso aqui, ficou claro que aquele povo perdeu muitos milagres naquele lugar por causa da incredulidade. Isso nos leva para Hebreus capítulo 11. Eu quero ler com vocês. Vamos abrir aí nossas Bíblias. Hebreus capítulo 11, verso de número 6. Olha aqui, ó. 11, verso 6. Que vai falar sobre a natureza da fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, em primeiro lugar, como que eu vou agir se eu estiver tendo resistência espiritual de aceitar a direção de um líder sobre a minha vida? Em primeiro lugar, eu preciso falar isso para Deus. Eu não preciso falar isso para a pessoa e nem para as pessoas. Eu devo falar isso para Deus, porque isso é uma coisa séria. Se você estiver tendo dificuldade de aceitar a autoridade espiritual de um líder, de um homem de Deus, de alguém que está sob iminência, sob autoridade, você não deve falar isso para as pessoas. E eu te aconselho a não falar isso para ele também. Fale para Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que ama você e ele também. Deus é o dono da obra. E o dono da obra usa quem ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer. E dessa forma, se você resistir a uma liderança espiritual, você pode estar resistindo à direção de Deus sobre a sua vida por causa do seu preconceito, por causa da sua incredulidade, da falta de fé. Neste caso, o conselho que eu dou é que você fale com Deus. E Ele vai operar, vai trazer em você o entendimento se aquela pessoa é homem de Deus ou não. Vou contar uma experiência para vocês. Teve uma vez que nós estávamos ajudando a resolver um problema de uma igreja. E aí, já tínhamos feito as reuniões, já tínhamos
cuidado de tudo, e houve alguns embates, e depois que terminou a reunião, teve um culto à noite, e um dos irmãos que estava dirigindo o louvor, ele era uma pessoa que mais teve embates na reunião. Ele estava dirigindo o louvor. E eu estava contrário ao pensamento dele. Quando começou o culto, eu comecei a rejeitar aquele irmão no meu coração. Mas eu não falei isso para ninguém. E nem para ele. Isso era uma coisa entre eu e Deus. Eu não estava conseguindo adorar a Deus, porque aquele irmão estava dirigindo o louvor, tocando e cantando. E aí, irmãos, todo mundo em pé, e eu fiquei em pé também, pus as mãos no banco e olhava para ele e rejeitava. Aí eu baixei meu coração, minha cabeça, e eu peguei e falei com Deus assim, falei, Senhor, por favor, me ajuda, porque eu estou rejeitando o irmão, eu estou rejeitando o louvor, eu não estou conseguindo esconder essa situação. Por favor, me ajuda. E aí, irmãos, o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim, olha, não se levante contra os meus ungidos. Aí eu falei assim, mas ele não é pastor. Ele não é pastor. Então eu não estou levantando contra o ungido. Aí Deus falou para mim assim, mas ele é um escolhido. Aí minha ficha caiu. Eu falei, peraí. Ele é um escolhido, ele vai ser um grande pastor. Ele vai ser. E Deus sabe o porquê que ele levantou aquelas questões e tal. Eu peguei e falei com Deus, Deus, longe de mim então, me levantar contra o teu escolhido. Se ele é um escolhido seu, quem sou eu para rejeitar? E abri meu coração, abri minha mente, porque o Espírito Santo falou comigo, e aí, irmãos, eu entrei no louvor e adorei a Deus e consegui me libertar daquilo ali. Mas eu falei com Deus, irmão. Essa pessoa não sabe disso até hoje. Eu nunca contei isso para ninguém. Foi uma experiência que eu tive. E nesse caso, eu conheço essa pessoa hoje. Ele é um grande pastor. Poucos anos depois, ele chegou a ser pastor. E a igreja dele tem mais de 300 membros. E ele é uma pessoa muito conceituada, muito abençoada. E é um grande líder no local onde ele é. Mas na época, ele era dirigente do louvor. Mas Deus abriu meus olhos. Falou assim, olha, ele é o meu escolhido. E nesse caso, irmãos, é muito importante você buscar a direção de Deus para você não trabalhar contra Deus. É muito importante você pedir que o Espírito Santo abra o teu entendimento, abra os teus olhos, porque você pode estar levantando contra um homem de Deus, contra um ungido de Deus, por causa de preconceito, por causa de tabu, por causa de rejeição, porque você fica olhando a pessoa, não, ele não é rico, ele não fala direito, em vez dele falar plástico, ele fala prástico, ele é humilde, ele não é estudado, ele não é isso, não é aquilo. Para com esses preconceitos, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com esses preconceitos, porque esses preconceitos podem impedir a bênção de Deus na nossa vida. Existem famílias que não acontece nada de novo, não acontecem milagres na família, mas presta atenção, se vocês não estão rejeitando e com preconceito e às vezes não estão crendo no poder de Deus, por alguma coisa. Então, muito cuidado aqui com esse texto. Eu quero encerrar nessa noite esse ensino, pedindo a Deus que Ele abençoe a sua vida e que você abra o seu coração para Deus e peça ajuda. Se você estiver rejeitando alguém, algum líder, não precisa falar quem é, meu nome, não precisa falar para mim, não precisa falar para ninguém.
fale para Deus, porque Deus é o dono da seara, é o dono da obra, é Ele que sabe de tudo, é Ele que cuida de tudo, e Ele tem poder para poder fazer cessar todo o mal e as bênçãos começar a fluir na minha vida, na sua vida. Amém, queridos? Que nós possamos aprender com este ensino dessa noite. Eu te convido você a orar e pedir a direção de Deus sobre você, sobre sua família. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar agora, meu Pai, e te pedir a tua bênção sobre cada vida, cada família, cada irmão, cada irmã, Senhor. Eu oro em especial pelos nossos queridos irmãos da terceira idade. Eu oro em especial, Pai amado, pelos nossos irmãos que estão no grupo de risco. Eu te peço, em nome de Jesus, repreende agora todo o mal, Senhor. E se de alguma forma estamos sofrendo, Pai, por falta de ação, de milagre, de bênção, porque temos rejeitado alguém, temos sido preconceituosos, nós te pedimos, repreenda isso. Abre os nossos olhos, nosso entendimento e dá-nos a tua bênção no nome santo de Jesus. Amém? Olha, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, sua casa. Eu espero, em nome de Jesus, em breve ser possível ter vocês no templo. E eu espero, em nome de Jesus, em breve poder cultuarmos felizes, tranquilos ao Senhor. Se na próxima terça-feira ainda seguir com esse afastamento social, nos veremos neste link, por este canal, para a sua edificação e edificação da sua família. As participações no chat, eu vou estar conferindo todas elas e posteriormente, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma contribuição, nós vamos estar observando. Deus te abençoe, no nome de Jesus, fica na paz.